Alunos, bom dia, tudo bem com os senhores? Estamos iniciando mais uma aula de história que tem como tema protestantismo, o crescimento do protestantismo. Alunos, antes de mais nada, é necessário se faz que seja frisado que ainda nos encontramos no período de pandemia, então todo cuidado nunca é demais. Permaneçam em suas casas, evitem aglomeração, caso tenham a necessidade de saírem, recorram a pelo menos 2 máscaras para que dessa forma evitemos o aumento dos casos de Covid em nosso município, uma vez que nós somos conhecedores que não há vacinas para todos os indivíduos ante a inércia dos nossos governantes, ok? Bom, o tema da aula de hoje refere-se mais uma vez à história e crescimento do protestantismo. Antes de mais nada, alunos, necessário se faz que seja mencionado que o Brasil é um país laico. O que isso significa? Quando eu utilizo esse termo de laicidade. Esse termo laico refere-se que no Brasil nós não temos nenhuma doutrina, nós não temos nenhuma crença religiosa sendo vista como se fosse oficial. Logo, eu, Isaac Ferreira, posso crer, posso ser adorador das mais variadas crenças que eu quiser. Então eu sou livre para escolher a minha opção de crença. Isso é fato. Isso nós temos a própria Constituição Federal que nos assegura isso. Bom, antes de mais nada, alunos, esse termo protestantismo, há um outro detalhe. Embora no nosso país, no Brasil, nós tenhamos um número maior de católicos, as igrejas protestantes estão crescendo, estão atingindo um número significativo de fiéis, ou seja, de pessoas que acreditam nas suas doutrinas. Professor, mas o que é esse termo protestantismo? Por exemplo, eu sou assembleiano, mas eu nunca ouvi falar desse termo protestantismo. Se você é assembleiano, você é um protestante. Ah, professor, eu sou da Igreja do Véu, outro protestante. Ah, professor, eu sou da Igreja do Sétimo Dia, protestante também. O que eu quero dizer, alunos? Nós temos a Igreja Católica e nós temos as outras igrejas que podem ser enquadradas como se fossem protestantes. Tá certo que nesse termo desse protestante não estão inclusos o espiritismo, porque o espiritismo ele é entendido pelos fiéis, pelas pessoas que seguem essa doutrina como se fosse uma ciência. Nós temos também a bruxaria, sim, a bruxaria, que também não é vista como se fosse um ramo do protestantismo. Então, esse protestantismo, primeiro, ele acredita em Jesus como se fosse o Messias, e daí nós temos algumas variações. Então, dentro dessas variações que se enquadram os protestantes. Então, esse movimento protestante, alunos, ele surgiu na Europa, por volta do século XVI, pelo monge agostiniano Martinho Lutero. Esse monge agostiniano Martinho Lutero, ele percebeu no século XVI na Europa que a Igreja Católica estava tendo algumas práticas que, na visão dele, afrontavam a capacidade humana de raciocínio. Dentro dessas práticas, alunos, ele dizia que a Igreja Católica adotava algumas práticas